Olá, eu sou Fran Loureiro Molina, sou nutricionista especializada em emagrecimento consciente há 17 anos. O Desenvolva-se é uma jornada que vai muito além do emagrecimento. Será uma possibilidade de você transformar a sua vida em 2025, com aulas ao vivo conduzidas por Lores Molina. Olá, eu sou Lores Molina, seja muito bem-vindo aqui nessa comunidade e eu vou estar com vocês nesse jogo, falando sobre como funciona e como a gente pode prosperar e avançar e se desenvolver nesse ano de 2025 juntos. Muito bem, pessoal, chegou a hora da gente falar sobre o Desenvolva-se e como ele vai ajudar a gente nesse período de 2025, 11 meses garradinho ali, juntinhos, beleza? Bom, Desenvolva-se é uma jornada que vai um pouco além do emagrecimento consciente. É o passo seguinte, aquele momento que você emagrece e depois você volta a engordar, é ali que a gente começa a trabalhar o nosso mental para estruturar e como liderar esse jogo dessa relação com o alimento e o movimento. Então você vai ter a chance de transformar a sua vida em 2025, porque é isso que realmente vai acontecer. Com essas aulas, com essa conexão que a gente vai ter ao vivo 2 vezes por mês, a gente vai estar se encontrando nessa sala. Ali a gente vai poder estar discutindo a nossa rotina, o nosso plano, o que está dando certo, o que não está dando certo, trocando experiência tanto com os mentores quanto com a sociedade dessa comunidade, que vai ser uma comunidade totalmente secreta. Então a gente vai criar ali uma condição de comunicação e de possibilidades de fazer a coisa funcionar, funcionabilidade. Então esse é o jogo, esse é o Desenvolva-se e agora a gente vai tratar de como funciona, a gente vai entender como vai funcionar essas aulas e essa conexão que você vai estar aí com a comunidade. O que é o Desenvolva-se? Primeiro que é uma comunidade que a gente vai ter acesso a possibilidades. O método foi desenvolvido com experiência de 15 anos do Lores e 17 anos da doutora Fran. Eu, na minha formação, eu não sou nutricionista, sou engenheiro, mas no período que eu emagreci, a Fran cuidou de mim, nós entramos nesse jogo para defender essa tese juntos. E desde então, há 14 anos, eu tenho a preocupação de resolver essa questão, essa insatisfação com sobrepeso e obesidade. E as pessoas de ter o poder, assim como eu consegui, de não voltarem a engordar. Então o Desenvolva-se, fala-se dessa metodologia que a gente investe mais energia em buscar capacitação para deter esse poder. Esse é o segredo do Desenvolva-se. Primeiro é você saber que você tem a nutricionista, você compra um serviço dela, obedecendo o cardápio da Nutri, você emagrece. Só que você não discute com a Nutri sobre a psicologia da nutrição, a sociologia, aonde a gente entende ambiente, aonde a gente entende essa influência de pessoas na nossa vida, de comando, né, de modelagem, enfim. São as chaves, são as ferramentas bem práticas que a gente vai usar nessa metodologia. Então o Desenvolva-se é um método de aplicação onde tem ferramentas práticas que a gente vai estar cada 15 dias discutindo essa rotina e como a gente vai usar essas ferramentas para funcionar com exercício dentro desse período. E a gente vai modelando, personalizando com a nossa vida, com a nossa história. Por isso que estar 11 meses juntos. Esse período vai trazer o vínculo, vai trazer o comprometimento e, claro, os testes para fazer dar certo. É por isso que eu garanto que essa metodologia, se ficar com a gente esse período nessa energia conectada, é impossível de dar errado. De verdade, é impossível. Eu garanto isso, porque nós tivemos muito estudo sobre isso, muita experiência sobre esse assunto. Como resolver isso de vez. Beleza? E como essa metodologia funciona na prática com essas ferramentas? As ferramentas, a gente tem que entender, é o poder da palavra. Quando se trata dessa força maior que todo mundo sente, eu senti, eu tenho certeza que você sentiu e sente até hoje, o sentimento de derrota de não conseguir resolver isso. Quantos anos eu tentei? 10 anos emagrecer sozinho e fui gradativamente engordando cada vez mais. Então, é um sentimento horrível, eu sei como que é, porque eu estive nesse caminho
Eu já fui e voltei nesse caminho que você quer ir. Então eu tenho experiência de passar por ele e de estudá-lo e entender como eu posso fazer para nunca mais cair nesse golpe. Porque de verdade é um golpe da sociedade que entra numa onda de se conformar, de achar que tá bom. Muitos fatores que trazem essa interferência e faz com que a gente não olhe para isso e não dá valor nisso. Só reclama quando está muito ruim. Então veja bem, é uma metodologia que vai trabalhar a estrutura mental das possibilidades. Como é isso? Eu vou estudar como que funciona a máquina. Não é mais só cobrar da Nutri resultado, porque eu estou investindo tempo e dinheiro lá e eu quero esse resultado. E aí é que começa essa desavença do não resultado para a minha desistência. E muitas pessoas desistem. Todo ano, várias vezes desistem e começa de novo. Mas eu trouxe aqui a solução para você se desenvolver. Por isso o nome, desenvolva-se, para deter o poder e liderar o jogo. O jogo da vida, de se sentir bem, que todo mundo quer, e prosperar. Esse é o jogo que a gente vai jogar 11 meses junto aqui. Como funciona? Muito bem, pessoal. Agora chegou a hora da gente entender um pouco mais sobre o Desenvolva-se. O Desenvolva-se é uma jornada que vai um pouco além do emagrecimento consciente. É o passo seguinte, é onde a gente trabalha a possibilidade de desenvolvimento junto com essa promessa do autocuidado, que é você decidir fazer uma dieta, né, para se sentir melhor, para emagrecer e buscar mais saúde. Estamos juntos, é isso mesmo. Agora, o que a gente está convidando você é para que você venha nessa janela de tempo de 11 meses que falta aí para terminar 2025, estar com a gente, estar com Lores e a Fran, que é de Lofran, nossa clínica de emagrecimento consciente, estar junto, conectados, numa sala de aulas ao vivo, 2 vezes por mês, onde a gente vai estar se encontrando e discutindo o seu plano, o seu cardápio e a sua rotina para a gente mudar o jogo e fazer as correções necessárias aí, trabalhando também junto a nossa mente, porque o jogo é trabalhar corpo, o mental e a estrutura emocional. O Lores vai falar com você sobre essa estrutura mental e sobre a estrutura emocional, que é a minha especialização. A Fran é a Nutri reconhecidíssima, que tem um plano, tem um jeito, tem muito amor no que faz, muito dedicada, que isso é, sem dúvida, a melhor Nutri que existe na região. Eu não falo porque eu sou marido da doutora Fran, eu falo porque eu estou vivenciando a história dela já faz 14 anos. Nesse período que a gente está junto, a Fran já atendeu mais de 100 mil pessoas. Então, o Desenvolva-se também está por um motivo. O motivo é esse, né, de eu me apaixonar por esse assunto da nutrição e com essa experiência da Fran e com o amor dela que ela tem também nesse ofício, nessa atividade. Então nós fizemos essa fusão com o nosso casamento e estamos defendendo a mesma tese. Por que, Lores? Porque o Lores conheceu a doutora Fran obeso. Gente, eu conheço esse caminho de passar por ele, ir e voltar. Quando a Fran me conheceu, que aliás eu conheci a Fran, eu estava pesando mais de 120 quilos. Já com uma ordem médica. Ei, moço, você precisa emagrecer, porque a pressão aí não tá legal não. Então eu busco a nutricionista Fran, doutora Fran, para o emagrecimento também. Só que nesse período, eu já estava sofrendo há 10 anos. 10 anos tentando emagrecer sozinho. E não conseguia. E eu estava cansado de me sentir derrotado de tantas tentativas. E junto com a Fran, eu também comecei a assistir, né, que logo que nós nos relacionamos, nós casamos, logo que nos conhecemos, né? Aliás, foi 21 dias depois que eu conheci a Fran, nós já estávamos casados. Foi uma coisa doida. O Lores, 12 anos sozinho, sem querer me relacionar, quando eu vejo a Fran, acontece isso. E eu estou muito bem, já faz 14 anos que a gente está junto, discutindo essa tese aqui do emagrecimento consciente. E hoje, eu vejo que eu consegui deter esse poder por 13 anos e meio,
que já faz que eu estou na casa dos 90 quilos. 90 com a variável de 2 quilos. 91, no máximo 92 eu volto para 89, volto para 91, mas eu fico ali gerenciando. Por quê? Eu desenvolvi um poder mental para me cuidar. Nós precisamos, né, que a grande parada desse jogo, pessoal, é você entender o seu funcionamento. Não é simplesmente mais comprar o serviço da Nutri e responsabilizá-la pelo resultado. E quando a gente não busca uma Nutri mais ou menos, vocês sabem. A gente busca melhor, não é assim? E depois a gente cobra dela o resultado. Mas não é sobre isso que o Desenvolva-se fala, convida. É para que a gente, nesse momento, nesse ano, a gente discute sim a relação com o alimento e a relação com o movimento, mas a relação com a gente mesmo. Que o grande problema não está fora da gente. O grande problema está aqui, que é o chamado hábito. É o chamado hábito que te posiciona para o que você é, para o que você tem aí como resultado com o seu corpo. Então, relativamente, a gente já entendeu mais ou menos o jogo. Todos nós detemos o poder de execução do emagrecimento. Todos nós, por quê? Porque emagrecer é obedecer cardápio. Emagrecer é você seguir o plano da Nutri. Seja ela qual for, ela sabe fazer o déficit calórico lá no seu plano. O problema é que os nossos hábitos são mais fortes do que o nosso desejo de emagrecer com o nosso método, com o nosso plano alimentar. Então aqui está os hábitos, aqui está o meu desejo de mudança. Então, se você entende isso, se você está sentindo esse sentimento de derrota, assim como eu senti muitas vezes, você vai entender isso. Eu quero muito, mas eu não consigo. Aí no meio dessa trajetória eu arrumo uma narrativa para ficar bom em desculpa, para dar volta nesse jogo e falar por que eu não consigo. Mas nós vamos juntos discutir isso no Desenvolva-se, porque é exatamente isso que a gente vai correr atrás. Porque vejamos, se a gente for analisar a vida de uma pessoa obesa e analisar a vida de uma pessoa fit, que tem saúde e que cuida, esse você não precisa nem perguntar para ele se ele come errado, se ele não faz caminhada, se ele não treina e se ele come, né, e bebe tudo que ele quer. Esse cara não. Esse cara, ele tem disciplina com o treino, com a alimentação, com a hidratação e não precisa nem perguntar. Então, o que a gente tem que entender? Esse hábito posiciona essa pessoa para isso. Esse hábito posiciona essa pessoa para esse resultado. Então, o que a gente vai fazer com o Desenvolva-se é desenvolver capacidade músculo mental para a gente ficar mais forte que os vícios, ficar mais forte que o poder do hábito do vício, entende? Porque todo mundo sabe que a gente fica viciado em açúcar, viciado em carboidrato e por isso que a gente ganha muito peso. Então o que a gente vai fazer é construir novos hábitos, desenvolver a competência para desenvolver os novos hábitos. Quem tem hábito de gente saudável vai se transformar numa pessoa saudável. Quem construir hábitos de gente obesa vai ficar obeso. Então esse é o jogo e é isso que a gente vai fazer. Como a gente vai executar esse plano? Existe experiência, existe uma metodologia, tá? Que é, nós entendemos esse jogo e montamos um quebra-cabeça com um método. O Desenvolva-se é esse método. É um período que a gente vai ficar junto, que a gente tem que entender que é necessário. Mas precisa de 11 meses, um ano, Lores? Sim, porque a gente tem que ajustar a nossa relação com o peso ideal e depois com o peso saudável. Emagrecer só, a nossa taxa metabólica não se organiza. Então nós precisamos organizar a taxa metabólica basal, que é nosso consumo de nutrição, de nutrientes, que é a caloria, tem que ser igual a que a gente consome, entende? Nossa ingestão de comida tem que ser baseada entre viver, sobreviver e movimentar, tem que se equilibrar. E aí é que está o jogo. Por que as pessoas voltam a engordar? Porque ela não consegue
trabalhar um método para se manter magra. Ela simplesmente emagrece e terceirizou lá para a noite a responsabilidade de emagrecer. Com o Desenvolva-se, a gente vai fazer o quê? Desenvolver essa competência de entender esse jogo, de como funciona a neuro, como que a gente vai trabalhar essa mentalização com um plano para vencer, primeira coisa, os hábitos ruins. Primeira coisa que a gente tem que entender, o hábito é muito forte. E aliás, existe um índice, mais de 60% da sociedade está com sobrepeso nesse momento, mais da metade da sociedade. 40% desta sociedade que está com obesidade grau 2 e morre muita gente por dia com essa causa, com esse costume, com esse hábito, ok? E como a gente vai trabalhar isso? Claro que eu desenvolver ferramentas práticas que vai ser aplicadas cada 15 dias, vai ser uma ferramenta. Então, no total de 22 ferramentas, onde a gente vai trabalhar elas juntas e vai ter exercícios práticos para a gente condicionar o nosso cérebro. Então, o que é construir novos hábitos? Novas sinapses. Um conceito novo de você discutir o cuidado com você. Gestão de tempo. Como aprender a lidar com sim e com não, desagradar pessoas, ambientes. Cada uma dessas são chaves poderosas que você vai deter o poder para levar para a sua vida. Então é muito importante a gente entender esse jogo dessas ferramentas. E como eu faço isso num curto período de tempo? Não tem como, porque as pessoas emagrecem e já querem, né? Sair para a vida normal, beleza, mas não condicionou essa estrutura física e nem o mental. Então o que a gente vai fazer nesse período é trabalhar essas ferramentas juntas nesse período. E com um acesso muito fácil, né, que a gente vai tratar de fazer isso com aulas ao vivo, numa sala online, que você vai fazer da sua casa, você não vai precisar vir até a clínica, e lá no seu conforto, lá você vai estar conectado e entendendo esse jogo nesse período. Bora lá! Veja bem, e como isso pode te ajudar? É claro que o que você vai colher no final disso é muito importante. As pessoas que relatam, né, quando conclui esse jogo, um exemplo, no ano passado nós tivemos uma pessoa que chega com sobrepeso, acho que 40 quilos, se eu não me engano 40 ou 45 quilos. E ela entrou no início do ano nesse programa e entrou com pressão, botando pressão, com muita vontade de resolver isso, porque também já vinha ao longo de mais de 10 anos lutando, ok? E ela resolveu obedecer o jogo. Lógico que eu fui o mentor dela e a gente organizou tudo isso. Então a gente emagreceu no período determinado, depois estabilizamos com 3 meses o peso dela e depois nós entramos com um novo cardápio com orientação física e foi construir músculo. Resumindo, essa aluna, ela conseguiu eliminar esses 45 quilos e virou uma atleta de alta. O que significa isso? Ela começou correndo 5 km, porque ela gosta de corrida de rua. A gente sugere só uma modalidade de esporte, mas a pessoa escolhe o que ela quer fazer. Que a gente vai associar no final alimento, movimento com a modalidade, fechar a conta aí. Ela escolheu corrida de rua e com isso ela foi para 10 km, depois foi para 21 meia maratona e no final do ano ela concluiu 42 km. Ela se tornou uma maratonista. O que significa isso? Muita alegria, muito entusiasmo, muita força física e sendo orgulho para muita gente e modelagem também. Inclusive eu estou falando dela aqui, que ela é uma modelagem para a minha abordagem. Claro, é uma case de sucesso que nem todo mundo conseguiu isso, mas eu estou falando de uma pessoa que foi fácil para ela, porque ela entrou no jogo para obedecer e para seguir a metodologia na risca. Então, é possível? É claro que é. É possível dar errado? É a gente que detém o poder de fazer dar certo e de fazer dar errado. Então, vamos lá, com o Loris aqui, até o próximo passo, a gente volta a falar. As aulas vão ser online e você pode, qualquer pessoa pode acessar de qualquer lugar.
Estou no Brasil, estou fora do Brasil, está tudo ok, a gente vai estar conectado. São aulas totalmente interativas, com espaço de perguntas e respostas diretamente com o mentor Loris e também com os membros que vai participar, onde vai ter ali troca de experiência, enfim. É uma comunidade exclusiva para troca de experiência, troca de resultado, troca de ideia contínuo, onde a gente vai ter um grupo que vai estar conectado todos os dias até o final de dezembro de 2025. Certo? De resolução. Por quê? Porque não é mais sobre eu comprar um serviço e responsabilizar o profissional que me vendeu sobre o resultado. É uma trajetória que a gente vai compreender, se desenvolver, trabalhar os músculos mental. Sabe os músculos do físico? Exatamente isso que a gente vai trabalhar. Treinando. Por que que o Loris trabalha com isso? Porque eu sou treinador e desenvolvedor de pessoas. Nós pegamos uma dinâmica, um conceito validado e a gente vai estar junto num treinamento, um período. Então veja bem, vamos diluir esses 11 meses em 3 etapas. Nós vamos falar do emagrecimento, que é a parte do corpo, lá você com seu cardápio. Nós vamos estar junto nessa trajetória. Não é mais você e o seu cardápio e a Nutri. É você, o seu cardápio, a Nutri e um mentor com a equipe, com gente junto, desenvolvendo a possibilidade de execução do seu cardápio. A maioria de nós, a gente sabe executar, a gente sabe ler e obedecer o que está escrito. Lógico que quem faz isso não precisa de mais nada, emagrece, mas o condicionamento mental é diferente. É diferente de eu obedecer um sistema e depois eu saio dele e eu vou fazer o que? O próximo passo? O que acontece com a máquina no próximo passo? Ela volta no padrão antigo. Agora o que a gente vai fazer no Desenvolva-se é desenvolver uma metodologia de gestão onde a gente vai construir esse músculo mental, que é o novo hábito, e deter o poder do funcionamento e não mais só da obediência ao cardápio. É por isso que você não volta a sofrer com sobrepeso. Porque você detém o poder de falar não, de lidar com pessoas, de desagradar pessoas, de evitar ambientes, saber aonde você está correndo risco, as sabotagens e como você vai lidar com isso. Então o que a gente vai buscar dentro do Desenvolva-se é construir um novo hábito. E quando se trata, fala-se de construir um novo hábito, aí eu estou em casa. Por quê? Eu sou de construção, eu sou da engenharia, eu sou de mexer com essa atividade. Então eu adoro isso e eu me dou muito bem com isso. Veja bem, como construir um novo hábito? Assim como a gente constrói uma casa. Então eu até tirei a linguagem da construção civil e modelamos aqui dentro do Desenvolva-se. Que é, primeiro eu vou tratar com vocês a base. A base é a fundamentação do alicerce. E depois, na segunda fase, a edificação. E depois, a terceira fase, o acabamento dessa obra. Então veja bem, na primeira fase, na primeira instância, a gente vai desenvolver ferramentas para você entender como lidar com seus hábitos e como a gente vai retirar esses hábitos e vai instalar novos hábitos. Então, na construção civil, acontece o seguinte: quando você quer construir algo, você tem que fazer a primeira coisa, que é limpar o terreno. Se naquele terreno que você quer construir no prédio tiver uma casa velha, lixo, enfim, você tem que retirar esse material. Então, você vai desconstruir para depois construir algo novo. Na construção de hábitos novos, se a gente não fizer isso, que é desconstruir esse hábito antigo, não consegue instalar um hábito novo que fica transparente e claro. Por quê? Porque tem muitas informações que são fortes, que são do hábito antigo. Se você simplesmente quiser implantar algo onde já existe, principalmente nessa questão dos costumes e hábitos, a gente não consegue obter clareza sobre o próximo passo, sobre o passo seguinte. Então nós precisamos fazer, a primeira etapa é desconstruir, desfazer, retirar.
para depois sim instalar novos hábitos. E como fazer isso? Desfazer crenças limitantes e trazer crenças possibilitantes. Quando eu falo de crença, pessoal, eu não falo de religião, tá? Eu falo de você acreditar em você, de você trabalhar confiança, autoconfiança, que é a confiança que há em mim. Porque as pessoas que estão nesse momento com sobrepeso e obesidade, elas não acreditam mais nelas, elas não confiam mais nelas, na sua capacidade de sair de lá. Por isso que a maioria, elas vão pelo atalho. O atalho é ou remédio ou fazer uma cirurgia. Elas não acreditam mais que elas dão conta de sair. Então a gente trabalha essa base de autoconfiança, autoconhecimento para sim ser um executor dessa solução. Então nós iremos trabalhar com fases, períodos e execução baseada tudo no que há de necessidade para a gente resolver cada etapa. Então, vejamos, já ficou claro aqui o que a gente vai trabalhar e como a gente vai montar esse quebra-cabeça no final disso tudo. Esse é o método, esse é um programa, esse é o convite para vocês cair para dentro desse assunto e estar com a gente nessa energia conectado 11 meses. Vamos para o próximo passo agora. Lores, o Desenvolva-se é para todo mundo? Infelizmente não é. O Desenvolva-se é para você que está a fim de buscar a sua melhor versão e está disposto a se comprometer com a sua evolução. O Desenvolva-se é para você que está a fim de virar o jogo de uma vez por todas. Sabe quando você atravessa a ponte e alguém quebra ela, explode ela e você não consegue voltar nos hábitos antigos? É para você. Vamos lá, vou falar de alguns perfis aqui que se enquadram dentro desse jogo. O Desenvolva-se é para você que está buscando o emagrecimento consciente, a sustentabilidade, que é se manter no peso. É para você que deseja mudar a sua mente, mudar a mentalidade, para alcançar a prosperidade, a evolução. O Desenvolva-se é para você que quer melhorar os seus relacionamentos com as suas emoções, entender o jogo e não mais ficar comendo as emoções, e sim se alimentando como se fosse um alimento sagrado, entende? É para você que se sente travado, bloqueado, impotente, para a gente trabalhar isso e você ir para um outro nível com esse jogo. Desbloqueio total. Enfim, pessoal, agora é um ponto importante, para quem não serve ou desenvolve-se. Deixar bem claro que o programa não é para quem quer resultados imediatos, rápidos, está desesperado ou não está disposto a aplicar o que aprende. Por quê? Porque não se trata de milagre e não tem como fazer dessa maneira. É um processo para quem quer resultados reais e duradouros, longevidade. É sobre isso que trata esse programa, ok? Então vamos lá. O Desenvolva-se não é para qualquer pessoa, é para quem realmente quer a mudança de verdade. E se você se identificou, esta jornada é para você. E o que vai acontecer é que a gente vai junto nessa trajetória, pegar na sua mão e a gente concluir esse jogo. Pessoal, agora a gente vai acompanhar alguns casos aqui desse programa do ano passado, né, do Desenvolva-se do ano passado, que venceram, né, o sobrepeso, construíram uma mente forte e hoje estão praticando a modalidade de esporte, estão cuidando da sua vida, estão felizes demais com isso. Vamos ver o caso dessas pessoas aí. Oi pessoal, eu sou a Andréa, tenho 52 anos, sou professora estadual há 30 anos. Tinha um sério problema com obesidade, onde procurei a clínica Low Fran. Com a doutora Fran, eliminei 36 quilos. Gente, eu vivia uma prisão. A prisão do cabelo, de alisar o cabelo há mais de 25 anos, a prisão da obesidade. E com essa mentoria do Lores, eu voltei para minha realidade, deixei de viver uma vida de branco para viver uma vida de negro, com o meu cabelo, com a minha identidade, com as minhas origens. E com essa mentoria com o Lores, hoje eu me libertei. Eu sou liberta do peso, não sou mais gorda, não quero ser gorda, sou magra. O cabelo é esse, é do jeito que eu levantar, para onde ele for, ele vai ficar.
Isso é liberdade, gente. Hoje eu sou eu mesma. E, gente, para finalizar, eu me tornei uma atleta de alta performance, corredora de maratona 42K. Isso com muito orgulho, muita dedicação e muita rotina. Foi a virada de drive mental que eu tive aqui na Lowfran. Hoje em dia eu vejo que o corpo que eu tenho, a saúde que eu tenho, foi o maior investimento que eu fiz na minha vida, nas mentorias com o Lores, no desenvolvimento. Eu me desenvolvi, eu cresci, eu me tornei outra Andréia, com essa virada de drive mental, com essa rotina, com essa disciplina que eu tenho hoje em dia. Lores, meu muito obrigada. Aí o Lores incentivou eu bastante aqui, falou que ia pesar eu todo sábado, então quando eu passava pro Lores, Tava bom. tava bom. Eu baixava 1 quilo, 1,5 kg, 2 kg, 1,8 kg, então todo sábado era positivo, né? A pesagem era o peso positivo, Sim. né? Era a perca de peso. E então eu chegava aqui e eu falava, o Lores tá aí? A gente criou um vínculo, foi muito legal isso. Mas não tem muito a ver com a obediência, mas tem a ver com a conexão. O quanto é importante a gente estar conectado com a pessoa que torce, né, que está discutindo a possibilidade positiva de dar certo. Isso faz total diferença. Isso quer dizer o quê? É um código poderoso. Nós precisamos das pessoas que estão ao nosso redor, que nos ama e quer o bem nosso. Tem que estar torcendo, tem que estar conectado, tem que estar ajudando nessa energia positiva. Olha só como funcionou com o Júnior, né? O mentor dele está junto com ele no processo até na hora de pesar. E fez total diferença pro processo do Júnior. Mudou na né? sua vida? Teve até uma... Eu fiz parte de um grupo, né, de 360 dias, né, de mudanças. E foram mudanças, assim, que foi transformador na minha vida. Aqui eu não estou falando sobre alimentação só. Eu estou falando sobre o físico, o psicológico, o mental, o dia a dia. Muda totalmente, muda seu jeito de pensar, o seu jeito de ver as coisas, o seu jeito de agradecer as coisas. Então, assim, foi muito transformador na minha vida. E eu estou muito feliz de ter feito parte desse 360. Realmente foi um 360 na minha vida. Sim, eu vou fazer parte do Desenvolva-se. Estou muito animada com isso, porque eu tenho certeza que vai adquirir mais conhecimento na minha vida, mais... É um aconchego. É um aconchego que você consegue desenvolver os seus projetos, seus sonhos, seus planos. Não é só alimentação. Não é só alimentação. Mexe muito com a gente, principalmente com a mentalidade da gente. Então, eu vou fazer parte do Desenvolva-se por isso. Então, gente, hoje, conversando com o Lores, que eu já havia assistido alguns podcasts dele, a mudança é muito grande, porque você não segue só um cardápio, né? Você vai mudando a sua mentalidade, você vai vendo que é além de um cardápio. Então, a nutrição, junto com essa mudança de mentalidade, com esse aprendizado, porque é uma mudança de mentalidade pautada numa teoria. Então, você fica mais conhecedora, né, da causa, e você quer aprender. Você fica numa constância assim, de querer muito grande. Então, é muito bom e é muito diferenciado. O que eu achei importante aqui, o que eu gostei, é esse diferenciado, que não é só mexer com a boca, mas mexer com a mente. A psicologia ali ajuda muito. Eu amo essas coisas.